gostaria de saudar todos aqui, agradecer primeiramente ao convite, né, da Dulce Nascimento, com a qual eu já fiz o curso, né, do ICFML, Advogar na Mediação, Advocacia na Mediação, e é algo que eu venho utilizando muito na minha vida prática, como advogada, e agradecer o convite para participar desse primeiro congresso online, Advogar na Mediação, Quebrando Paradigmas. Com certeza, eu acredito que a experiência de cada um dos palestrantes aqui vai contribuir muito para a atividade profissional de vocês, e justamente como o próprio nome do congresso, ele traz a ideia de que a advocacia ela precisa de se reinventar, de quebrar paradigmas, e principalmente quando da utilização da mediação. Meu nome é Daniela Recchioni, eu vou fazer uma breve explanação. Eu sou advogada, consultora, me graduei pela PUC Minas em 2012, né, em 2006, fiz o meu mestrado em 2012, concluí. Sou doutoranda da área de saúde, porque eu milito muito nessa área, inclusive tenho aplicado muito a mediação em alguns casos no escritório, e participei da mediação, do credenciamento de mediadora pela Camargo, no qual eu tive o prazer também de ser aluna da Dulce Nascimento e do Leandro Renault, que também está presente aqui no congresso. E depois eu fiz esse curso da advocacia na mediação, no CFML, que realmente me deu um outro olhar, né, de como me portar perante uma mediação, né, porque a postura do advogado ainda é uma postura muito litigiosa, uma postura imbatível de combate. As pessoas têm a impressão de que o advogado ele tem sempre que estar com essa postura, o meu cliente tem que ganhar. E nesse sistema, como a gente mesmo estuda dentro da mediação, pelos princípios, você não tem o ganha-ganha ou perde-perde, você tem o ganha-perde. Então, isso, inclusive, pode prejudicar até o real interesse do seu cliente. Tá? Então, eu gostaria de compartilhar primeiro com vocês, depois dessa minha breve apresentação. Sou professora na academia também, leciono, então é uma grande paixão minha também, em alguns cursos de graduação e pós-graduação. E dentro, né, dessa ótica minha, da minha experiência profissional e acadêmica, né, e do meu currículo, eu queria primeiro compartilhar com vocês alguns dados recentes do CNJ, né, inclusive dados que já têm com base, né, parâmetros de 2018, ou seja, divulgados esse ano pelo CNJ, de que a justiça brasileira, por incrível que pareça, ela apresentou em 2018 uma redução, né, no acervo de processos. Assim mesmo, uma redução não tão significativa, mas de 80 milhões para 78,7 milhões de processos, né? Ou seja, a expectativa é que sejam ainda distribuídos, tá, 20 milhões de processos no total, né? Ainda é um número grande, é um número significativo, né? Mas essa cultura do litígio, ela vem também, a gente não pode esquecer que hoje, com a abertura dos juizados especiais de pequenas causas, os sejustes, né, que oportunizam as partes ingressarem sem a presença do advogado em algumas causas, né, mas a gente sabe a importância, e eu defendo muito a importância do advogado auxiliar na parte, eles auxiliam muito na questão, no papel da mediação, né, propriamente dita, e da conciliação. Sobre a questão da conciliação, o próprio CNJ, ele ainda, nos seus relatórios, ele apresenta uma evolução um pouco pequena, né? Se a gente for comparar o número de processos resolvidos pela conciliação. Mas daí fica, né, o meu registro aqui, porque os relatórios, inclusive do CNJ, não têm dados hoje específicos sobre a mediação. Então, pela minha leitura, eles fazem um mesmo relatório, o mesmo número eles colocam de conciliação e mediação, sendo que nós sabemos que a conciliação não é a mediação, elas têm alguns princípios, né, que são comuns entre si, mas as práticas, né, utilizadas na conciliação não são as mesmas utilizadas na mediação. Inclusive,
Esse para mim, é um dos maiores paradigmas que o direito precisa de quebrar, né? Tem advogado que trata conciliação e mediação como idênticas. Já vi técnicos do judiciário tratarem da mesma forma. Então, falta um pouco um aparato do judiciário para auxiliar nesse desenvolvimento e fazer com que as partes entendam. Que a gente não pode esquecer que isso é uma prestação de serviço para o cidadão, né? O acesso à justiça está na Constituição. Então, a partir do momento em que o nosso texto maior fala que todo cidadão tem acesso, não pode ser privado de acesso ao poder judiciário, a gente precisa de um judiciário também acessível, né, que crie mecanismos de acesso a essa população. Então, quando eu vejo colegas de trabalho se portando numa audiência, né, quando eu, por exemplo, já requisitei que aquela audiência de conciliação fosse redesignada como audiência de mediação, eu já me deparei com colegas falando assim, doutora, mas qual a necessidade? É tudo a mesma coisa, né? Então, aí quando você já vê que a outra parte já se porta dessa forma, além de prejudicar o próprio cliente, né? Você vê que aquela questão ali não vai se desenrolar. E é necessário que o profissional, o técnico do judiciário que esteja ali, seja o estagiário, seja o servidor, quem estiver auxiliando ali, esteja preparado também para explicar a diferença. Eu já tive também aí a sorte de contar com profissionais muito qualificados, no Sejus principalmente, né, que informaram para o outro advogado, quando perceberam que ele não sabia, a importância da mediação, porque às vezes era um caso que a conciliação em si não era adequada, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as principais diferenças e também a importância, porque quando você sabe a técnica adequada, quando você utiliza propriamente dito muito bem o método da mediação, os métodos, né, disponíveis pela mediação, a gente vê que muitas das vezes é possível sair um acordo ali, e o melhor de tudo, é um acordo que as próprias partes chegam à conclusão. Ela não é imposta pelo juiz, né? Um juiz imparcial, alheio ao conflito, e que vai ter que tomar uma decisão pelas partes ali que não estão conseguindo resolver elas mesmas. Então, é fundamental também o papel desse mediador e dos advogados, né, que estejam presentes na mediação. Porque, inclusive, quando eu fiz o curso com a Dulce, né, ela até falava, o advogado, às vezes, infelizmente, ele, quando não desconhece o Instituto da Mediação, ele mais atrapalha do que contribui. Então, quando a gente percebe que o nosso colega representando a outra parte, ele não percebe a importância da mediação e que ela deveria ser utilizada naquele caso, eu já até sugeri que, por exemplo, a primeira mediação fosse sem a presença dos advogados, justamente porque eu percebi que eu não estava nem falando a mesma linguagem que o meu colega, então que as partes ficariam muito mais bem assessoradas com o profissional do Poder Judiciário e, quando foi necessário, né, num caso específico no escritório, depois de 4 sessões de mediação, era um divórcio, eu percebi que eu estava dissolvendo ali uma instituição familiar, né? Era uma família, eram sonhos ali que estavam sendo dissolvidos e o outro advogado estava dissolvendo um patrimônio ali. E diante dessa conduta, eu pedi a presença, né, de uma mediadora, foram marcadas 4 sessões, e na última, na quarta, né, eles aí sim requisitaram a presença dos advogados, né, apenas para auxiliação da minuta do acordo, mas foi um acordo totalmente, né, feito pela vontade das partes, né, pedidos que tinham sido feitos ali dentro da petição foram até desconsiderados pelas próprias partes, que entenderam que não fazia mais sentido aquilo, né, e nada melhor do que uma boa condução de uma mediação com profissionais apropriados, para que essas partes elas sintam mesmo a sensação de justiça. Elas nem tiveram contato com o juiz, que apenas homologou depois o acordo, mas o retorno que eu tive do cliente foi de que
ele nunca tinha, né, tido uma experiência tão boa com o judiciário, uma vez que tanto ele quanto a outra parte, né, que fazia parte da família dele, elas mesmas não conseguiam conversar entre si, os advogados estavam, né, tendo problema também de chegar a um acordo, por uma posição, né, de aquela questão, se você mantém a posição e não preserva o interesse, que é muito importante na mediação. E dentro desse quadro foi necessário um profissional realmente qualificado que ajudou muito. Então, a postura do advogado é muito importante de entender que nós somos necessários, sim, né, na condução da mediação, mas essa necessidade ela se faz a partir do momento em que o advogado compreende a importância da mediação naquele caso concreto. Bom, retomando aqui a questão do CNJ, né, dos últimos relatórios, os mais recentes que foram divulgados, o dado, com certeza, positivo é o crescimento exatamente da estrutura dos Sejuscs, né? Em cerca de 2 anos, mais de 50% dos Sejuscs foram criados, né, em todo o Brasil, e essa estrutura realmente ela veio contribuir de uma maneira muito significativa, ainda que seja na tentativa de se fazer o acordo, né? Outra questão que deve ser colocada, que é muito importante, é que na mediação tem que ser respeitada a vontade das partes. Então, se não for possível chegar ao melhor acordo, se elas não conseguirem, né, entrar num consenso, se aquele diálogo por algum motivo não foi restabelecido, aquela conexão entre as partes, o que vai acontecer é que às vezes é melhor que não seja feito, porque o acordo ele não pode ser imposto, né? Se for para ser imposto, deixa que seja por meio da sentença do juiz, né? Então, a questão dos sejustes, ela tem sobremaneira influenciado positivamente, e eu tenho visto cada vez mais colegas qualificados e capacitados para conduzir a mediação. Então, muitas das vezes, em alguns casos que eu me deparo, eu sugiro a mediação e tenho tido êxito, né, questões positivas, né, sobre o caso. E ainda que a mediação ela não haja um número específico de sessões, ela inclusive ela pode ser resolvida na primeira ou não, mas como eu disse, o próprio caso que eu relatei, já tiveram outras sessões, né, que desdobraram em 4, essa questão, ela de forma alguma, ela seria prejudicial em razão da razoável duração do processo, se a gente pensar aí realmente na agenda do judiciário hoje, né, que está sobrecarregada, né, que o tempo entre uma audiência de conciliação e depois uma instrução de julgamento demoraria muito mais até realmente a decisão do juiz. Então, eu não tenho dúvidas que quando a opção adotada é a mediação, a gente tem que quebrar esse paradigma, né, de que a mediação ela demora muito tempo. O tempo, inclusive o princípio da razoável duração do processo, que está no CPC novo, eu falo que ele é magnífico, porque a partir do o que é a razoável duração do processo? A razoável duração do processo é o tempo necessário para aquele processo, aquele caso, né? Tirando questões de matéria eminentemente de direito, às vezes, né, questões tributárias, né, de direito previdenciário, excetuando essas questões realmente de matéria apenas de direito, que não envolve necessariamente construção narrativa de um fato, motivo de testemunha, que são outros tipos de prova, né, considerados no processo, as demais questões, elas precisam de ter uma análise própria, né, uma análise minuciosa sobre o caso. Não dá para se tratar com casos idênticos e simplesmente apresentar a mesma decisão. Às vezes o que vale para uma família não é o mesmo que vale para outra, para uma sociedade que às vezes quer se dissolver, né? Eu me lembro do professor Leandro Renault também, na oportunidade que eu tive de fazer o curso com ele de mediação, nos contou um caso de que no escritório dele, talvez ele até possa contar novamente, não sei, mas achei interessante porque foram 2 colegas para dissolver uma sociedade, né? Então a contratação do advogado foi para isso, para dissolver essa sociedade, e a partir do momento
em que ele foi conversando com as partes, né, tentando, até assim, de início não era para se iniciando as técnicas de mediação, percebendo que as partes queriam, o intuito era realmente fazer a dissolução daquela sociedade, inclusive que era um escritório de advocacia. E ao restabelecer a conexão entre eles foram restaurando a história deles. E no final, o acordo que deveria ser realmente que cada um sai, né? Os clientes, honorários que teriam a receber, a questão da sala adquirida e essas questões em comum que envolvem uma sociedade de advogados, elas foram minimizadas porque eles resolveram, inclusive, continuar com a sociedade. E dentro desse cenário de continuidade, o papel do advogado ali foi estabelecer, na verdade, como se fosse um acordo de cotistas, se a gente estivesse falando, né, necessariamente desse tipo de sociedade, que não é o caso, mas que cada um foi lá e colocou, né, dentro das suas frustrações que levariam à possível extinção dessa sociedade, colocaram ali a sua vontade. Então, a necessidade de se fazer reuniões semanais, né, para discutirem questões do cotidiano, a contratação de outros profissionais, de estagiário, porque o escritório estava crescendo, e isso gerava frustração por parte de um, mas que não falava com o outro, e o outro achava que as questões estavam sendo bem conduzidas. Então, muitas das vezes a mediação nos surpreende, até mesmo como advogado. Então, é importante que o profissional da advocacia, ele compreenda realmente o instituto da mediação e participe de uma maneira positiva, né? Contribuindo, inclusive, para o seu cliente. Essa visão do advogado combativo, né? Que acha que tudo se resolve por meio de uma ação judicial e de que, às vezes, a postura dele, de que o cliente dele tem que ganhar, né? Ele não percebe que, às vezes, aquilo ali, ao longo do tempo, vai traduzir numa decisão judicial que a parte saiu dali insatisfeita, ou uma decisão que vem por parte do juiz, imposta pelo Estado, que não vai ser respeitada. E isso vai se desdobrar ainda no cumprimento de sentença, que vai demorar anos ainda para ser resolvida. Então, essa colaboração, essa participação, não só dos advogados, né, mas do mediador, né, do Poder Judiciário, é muito colaborativo no que diz respeito ao deslinde do processo. Eu queria chamar a atenção aqui para algumas diferenças, primeiro, essenciais entre a conciliação e a mediação, que eu acho muito importante, porque, primeiro, a questão, como eu havia dito, o judiciário ele tem que realmente investir na capacitação, né? Eu vejo, sim, hoje profissionais muito qualificados, mas vejo também alguns, às vezes, servidores falando até para as partes na audiência, né, que a conciliação e a mediação são a mesma coisa. E aí eu já tive até que intervir, né, às vezes em fala de conciliador, né, pedindo que chamasse o coordenador, né, mas nem sempre todo advogado também está atento a isso, né? Então é importante, existe uma resolução, a resolução 125 de 2010 do CNJ, né? Ela traz sobre essas diretrizes, sobre os métodos de solução consensual de conflitos, e aqui eu peço licença até para ler uma parte do preâmbulo para vocês, que ela fala exatamente da importância desses métodos de solução consensuais de conflitos. Então, no início da resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, ela diz assim: considerando que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças. Considerando a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, para lhes evitar disparidades de orientações e práticas, bem como para assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as especificidades de cada segmento da justiça. Considerando que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos
deve servir de princípio e base para a criação dos juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria. Então, eu li para vocês 3 partes do preâmbulo dessa resolução, ainda tem várias outras, mas que eu achei de grande relevância aqui para compartilhar com vocês, justamente para deixar claro, né, o Estado democrático de direito, ele permite o acesso a qualquer cidadão ao poder judiciário. Todo aquele que se sentir lesado ou ameaçado no seu direito, ele tem o direito de buscar o poder judiciário para resolver o seu conflito. Mas hoje, com o número elevado de processos que tramitam no judiciário, para não dizer os mais antigos, né, processos há 15, 20 anos aí, parados nos tribunais superiores, né, mas que vêm já ganhando, né, uma celeridade aí nos julgamentos, uma prioridade, por óbvio, uma questão de tempo. A gente não pode esquecer que, principalmente o CPC de 2015, ele veio reforçar a importância dos métodos consensuais de solução de conflitos e, principalmente, institucionalizando no próprio CPC a questão da conciliação, da mediação e da arbitragem. Lembrando que a arbitragem é um método extrajudicial, então, se as partes optarem, né, elas estão abrindo mão do foro jurisdicional comum, da justiça comum, né, e para ir à esfera privada. Isso é uma opção das partes, por óbvio, mas o juiz, ele tem de ofertar essa possibilidade, lembrando que a gente está falando de direitos disponíveis aqui, por óbvio, que são suscetíveis a esses métodos de solução de conflitos. E a mediação e a conciliação, assim também como a arbitragem, ela deve ser estimulada o tempo todo pelos membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, né? Então, o próprio CPC, ele faz essa menção expressa no seu artigo 3º, parágrafo 3º, institucionalizando, inclusive, como uma política pública do Estado. Então, a criação de órgãos que vão auxiliar tanto o cidadão e promover políticas no sentido de capacitar as pessoas para que se tornem conciliadores e mediadores é um papel fundamental. E acredito que, assim como o ICFML, em que eu tive a oportunidade de fazer o curso de Advocacia e Mediação, é fundamental para auxiliar o advogado a desmistificar essa figura do advogado combativo, do advogado litigioso, né, que ganha o processo do cliente, né, ou ganha ou perde, suscetível à decisão do juiz. E muitos, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu acho que esbarra uma questão ética, há advogados que ganham, de certa forma, com a demora do processo, porque cobram, às vezes, do cliente para acompanhamento da demanda, né, e veem uma forma, né, não se importam com a morosidade do Poder Judiciário e simplesmente porque estão ganhando, acompanhando aquele processo ali até o fim da lide, né? Então, para mim, esbarra, na verdade, uma questão mais ética, profissional, do que qualquer outra questão envolvida aí. Bom, lembrando, né, pelo ponto de partida aí, se a gente for olhar na história até da evolução nossa do processo, né, a lide, né, para Carnelucci, ele sempre conceituou a lide como uma pretensão resistida. Então, quando as partes, a partir do momento em que elas não conseguem, né, ter um acordo sobre um determinado assunto, uma deliberação conjunta, elas se divergem sobre um ponto, né, que deveria ser um ponto em comum, convergente, a gente tem ali uma pretensão resistida. Dali por si só já começa a instauração da lide. E a partir desse momento, né, é bem possível que o Poder Judiciário seja buscado como uma forma de se resolver o conflito. Também, se a gente pegar o conceito, né, nos primórdios aí já no Estado moderno, no Estado de Direito, o que seria o processo ele já veio como instrumento de pacificação social. Mas
Hoje, o número de processos que o judiciário absolve, mesmo com a criação de juizados especiais, com a criação dos sejustos, que vieram contribuir sobremaneira para a decisão desses litígios, ainda é um número muito significativo. Então, eu costumo dizer que quando nós falamos em métodos alternativos de solução de conflitos, eu prefiro hoje apenas falar em métodos consensuais, porque o próprio CPC de 2015, ele já internalizou esse conceito, né? Ele já absorveu, ele fala que o tempo todo esses métodos consensuais devem ser estimulados por todos. Então, não é um papel só do judiciário. Nós, enquanto advogados, temos que estimular isso, né? Vislumbrando, claro, a possibilidade. Todo momento aqui eu estou tratando de direitos disponíveis, né? Direitos patrimoniais, de forma alguma eu estou falando aqui em estado da pessoa, né? Em capacidade civil, não estou falando nada disso, né? Ações de estado, de filiação, essas a gente sabe que elas não são suscetíveis a esses métodos. Então, reforçar aqui que toda vez que a gente está tratando desses métodos consensuais, conciliação, mediação e até mesmo arbitragem na esfera privada, a gente está falando de direitos patrimoniais disponíveis. Tá? A própria expressão mediação, ela vem do latim mediare, né? Que seria intervir, colocar no meio. E a nossa querida Maria Nazaré Serpa, ela fala muito sobre que a mediação é um processo pacífico e não adversarial de ajuste de conflitos. Ali, quando se opta pela mediação, você não está buscando quem ganha e quem perde. Seria o sistema do ganha-ganha, perde-perde. Quando as partes elas conseguem entender a importância da mediação e o que seria melhor para elas e exporem aquilo, elas, na verdade, elas estão sim, elas começaram a partir de uma lide, de uma pretensão resistida, mas para ajustar aquele conflito, né, elas tiveram que ajustar algumas questões, né, entre elas, mas que vieram delas. Isso aqui é importante, ela não é imposta pelo Estado, pelo Poder Judiciário. São questões que o mediador auxilia na condução ali, para restabelecer aquela comunicação, restabelecer aquela questão ali pontual, que aí sim o mediador ele é essencial ali, para verificar o que realmente é o ponto ali de divergência entre as partes. E nesse sistema aí de multiportas, que veio permitir esses métodos consensuais de solução de controvérsias, a gente não pode negar que o intuito deles também é imprimir celeridade na prestação jurisdicional. Quantos processos, né, não chegam nem na mão do juiz, né, para ter uma análise completa, né, processo de conhecimento, a fase de conciliação e mediação, que às vezes pode ser infrutífera, uma fase de instrução, toda a condução probatória até chegar nas mãos do juiz, né, e ainda a questão recursal. Ela pode ali não terminar também na sentença, né? Às vezes você vai ter que ingressar com cumprimento de sentença para que aquela decisão ela seja realmente cumprida. Então, muitas das vezes, o judiciário tem nos mostrado que quando a decisão parte do juiz, ela é imposta às partes, porque não conseguiram chegar a um acordo, o descumprimento da decisão judicial muitas vezes acontece até como um artifício de imprimir mais morosidade ainda para a parte ex-adversa. Então, esse sistema de multiportas, ele permite, sim, uma aceleração no julgamento das demandas, porque a partir do momento em que chega a proposta de acordo para o juiz, é muito mais fácil, né, dele decidir, ele sabendo que a vontade veio das partes, auxiliadas por um profissional capacitado, né, na presença dos seus advogados, né, que, claro, vão auxiliar na questão jurídica, e aí eu insisto, sim, no papel, sim, do advogado. O advogado não precisa de ter medo de perder o espaço dele na advocacia, né, com o aumento, né, de conciliações e mediações, porque ele ali, que quando o cliente às vezes está na dúvida se aquele acordo, se ele aceitando, o que ele pode se desdobrar, o que pode acontecer, é o advogado dele que está ali do lado, né, que está participando
da demanda dele, né, da defesa do direito dele, é que vai orientá-lo nas questões jurídicas. Então, é muito importante, sim, o papel do advogado auxiliando, contribuindo para essas formas de solução consensual de conflitos. Reforçando, então, o artigo 3º do novo CPC, ele fala assim: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito, né? Se a gente for ver, está retomando lá o artigo 5º da Constituição dos Direitos Fundamentais. Parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. Então, a lei que instituiu a arbitragem no Brasil foi a Lei Federal 9.306, de 97. Então, essa lei, perdão, Lei 9.307 de 96. Essa lei instituída em 96 no Brasil, ela trouxe a arbitragem como uma forma privada de solução de controvérsias. Aí, as partes, elas, por meio da cláusula compromissória arbitral, que normalmente advém dos contratos, elas podem firmar como método de solução de conflitos a questão extrajudicial feita pela arbitragem, tá? Lembrando que se a parte ingressar em juízo e for optado pela arbitragem, ela está renunciando ao foro jurisdicional em detrimento do foro arbitral, tá? Que aí vai ser resolvido pelas câmaras privadas na arbitragem. Parágrafo 2º do artigo 3º do novo CPC fala que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Mais uma vez aí, reforçando o papel do Poder Judiciário na condução e na estimulação dessa solução de conflitos. E parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, não é só também na fase inicial que deve ser proposto a possibilidade de conciliação e mediação. Em qualquer fase durante o curso do processo, né, antes, claro, de uma sentença judicial, as partes podem compor o conflito. E digo mais, na fase de execução hoje também, muitos juízes têm empregado audiências, às vezes, de conciliação, né, porque mesmo diante de um cumprimento de sentença, quando as partes verificam, às vezes, a impossibilidade de cumprir aquela decisão, os advogados podem muito bem peticionar, ou o próprio juiz de ofício designar uma audiência na tentativa de compor um acordo na execução. Porque o importante é a efetividade da medida tomada ali. E não simplesmente, né, eu saí vencedor de uma determinada ação. Eu tenho 200 mil reais para receber, mas receber de uma pessoa, de uma sociedade insolvente, você não vai receber nunca. Então, às vezes, aquela audiência ali designada pelo juiz ou solicitada pelos próprios advogados, ela é crucial na elaboração de um acordo, ainda que na fase já executiva, mas que haja uma efetividade. Porque a busca pela celeridade na resolução do conflito, ela só faz sentido se houver efetividade. Não adianta uma celeridade desconexa da efetividade do processo. E o papel do mediador, ele é até um pouco mais, né, do que do conciliador, né, eu falo, por isso que são bem distintos, isso tem que ficar muito claro. O conciliador, ele já chega para a audiência numa posição mais ativa, propondo solução para aqueles conflitos, ele opina mais. Então, na mediação, você já tem uma figura do mediador, que a maneira como ele intervém no conflito é totalmente diferente do conciliador, né? Parte de uma ideia, de uma escutativa das partes. Então, primeiro, ouve-se as partes, não se posicione, mantém-se sempre neutro, imparcial, e antes mesmo até de propor qualquer medida que auxilie na solução do conflito, deixe que as próprias partes se manifestem. Então, a posição do mediador, né, num primeiro momento, é de afastamento, né, para que ele possa ver a posição das partes, poder detectar ali o que está trazendo aquela dificuldade de comunicação, aquela dificuldade de entrosamento, aquela conexão que precisa ser restabelecida,
para ver qual a técnica que ele vai empregar. E aí, na mediação, hoje, você já tem uma vasta gama de técnicas que podem ser utilizadas na seara de família, na seara do direito empresarial, em diversas áreas, e cada vez mais, né, a gente vê aí oferta de cursos, né, que auxiliam, por exemplo, na área de família, a constelação familiar, você tem a mediação construtivista, você tem uma série de técnicas que podem ser empregadas, não só por profissionais capacitados e que estão à disposição do Poder Judiciário, e também para quem tiver oportunidade, né, e condições de arcar financeiramente, você tem câmaras privadas hoje que auxiliam nesse processo também, tá? Então, o mediador, ele é um facilitador, mas mantendo sempre a imparcialidade, o que é importante, né? A competência, a expertise, é essencial que esse mediador ele detenha técnicas próprias, que ele seja capacitado para aplicar essas técnicas na solução da controvérsia, tá? E o comprometimento com o sigilo profissional, né? Lembrando que a gente está falando aqui de uma metodologia extremamente confidencial, que é inclusive o que vai fazer com que as partes se sintam mais à vontade de falar com esse mediador tudo aquilo, né, que incomoda elas, tudo aquilo que está inerente ali ao conflito, inclusive sendo possível na mediação as sessões privadas. Essas sessões privadas, elas podem partir, né, de sugestão do próprio mediador, percebendo ali que há às vezes um constrangimento entre as partes, e então é designada, né, um tempo de, se for necessário até uma outra data, né, para que uma das partes converse com esse mediador, é oportunizado por uma questão de isonomia, o mesmo tempo, a mesma disponibilidade para o outro que queira ser ouvido, e tudo aquilo ali, inclusive, será guardado sigilo, confidencialidade na sessão privada com a outra parte ali também. Porque, às vezes, é importante o mediador ele entender. Às vezes, uma parte se sente ameaçada em relação à outra, ela tem vergonha de contar algo para a outra, mas que não precisa de ser colocado ali no processo, mas é fundamental que o mediador perceba aquilo, né? Ele adquira a confiança das partes, para que ele possa contribuir ali, para que eles cheguem numa tomada de decisão. Mas, hora alguma, né, aquilo ali vai ser colocado em discussão ali e participado para a outra parte, se a outra não quiser, tá? Então, realmente, o papel do mediador, ele é muito importante. Bom, o advogado, né, então, ele pode também nessa condução da mediação, né, ele pode sugerir, inclusive, para o cliente dele, né, tanto uma mediação extrajudicial, que pode ser feita também no âmbito dos escritórios, né, entre os advogados das partes, simplesmente havendo uma proposta de acordo ali, uma elaboração de um acordo, simplesmente se submete à apreciação do Poder Judiciário, que é um ganho de tempo enorme também. Às vezes as partes, elas não querem ter o desgaste de um poder judiciário, elas não querem ter, que a gente fala até assim, um desgaste pessoal também, né? Porque são audiências que você tem que encontrar com a outra parte, às vezes aquela relação já está complicada. Então, todas essas questões, elas são muito, muito consideradas. Então, o advogado que consegue também promover uma mediação, né, no seu escritório, né, ainda acompanhado do advogado da outra parte, ele ganha um tempo que poderia ainda estar lá numa fase ainda citatória do processo judicial. E isso simplesmente vai depender também da forma como os advogados conduzem esse processo e estão preparados para isso, né? Deixando claro para as partes também que aquele acordo ali, né, assinado entre as partes, na presença dos advogados, né, e com duas testemunhas, se ele não for cumprido, ele tem força de título executivo extrajudicial. E aí, ele sendo homologado pelo juiz, se houver o descumprimento de qualquer cláusula do acordo, você já ingressa com cumprimento, né, com uma ação executiva, justamente para que aquela decisão ali, né,
ela não tem que passar todo aquele desgaste de um novo processo ali, em que as partes têm que se submeter, tá? Bom, lembrando aqui que nas fases da mediação, quando se opta pelo Poder Judiciário, existe também, né, a gente não pode esquecer que a mediação, ela se dá por um convite, né? E esse convite, num primeiro momento, antes até do ajuizamento da ação judicial, ele é enviado para outra parte. E a parte, realmente, ela tem que ter a vontade, simplesmente, de comparecer. O não comparecimento dessa parte, nessa pré-mediação, por assim dizer, ela não implica numa revelia, aquilo não tem força de uma citação. Então, o advogado, quando o cliente o procura e, eventualmente, ele às vezes está um pouco perdido, não entendeu o que é aquele convite feito pela mediação, cabe ao advogado instruir o seu cliente, né? Informar, inclusive, da desnecessidade, né? do comparecimento do advogado. Mas muitos, às vezes, não querem fazer isso porque acham que vão perder o cliente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele explicar para o cliente dele, ele auxiliar o cliente dele como buscar esse acesso à justiça, vai fazer até com que esse cliente o busque numa outra oportunidade ou indique você para outras pessoas, porque o seu interesse ali, como advogado, tem que ser o melhor para o seu cliente. Se a parte comparecer, né, então o mediador ali vai fazer uma agenda de trabalho, né, vai colocar os objetivos da mediação, vai esclarecer para as partes como que a mediação funciona, e aí é muito importante que o advogado intervenha o mínimo possível nesse momento, né? O advogado, como eu disse, ele não precisa de ter medo de perder ali o seu papel, né, como na defesa do seu cliente. Porque na elaboração da minuta do acordo, se isso acontecer, ele vai auxiliar na toda a questão técnica, jurídica necessária para firmar aquele acordo. Ele vai preservar o melhor interesse do seu cliente. Ele vai continuar atuando ali. Então, ele não precisa de achar que o mediador vai substituí-lo, tá? E o que é interessante é que essa própria elaboração da agenda e tudo mais, as próprias partes, elas podem auxiliar até numa proposta de alteração de procedimento. Quantos encontros vão ter, se é necessário mais de um encontro, tá? E volto a dizer que mesmo havendo mais de uma sessão de mediação, ainda assim, quebrando esse paradigma aí de que ela poderia ensejar uma demora, ela é muito mais rápida que uma solução advinda do Estado juiz. Não tenham dúvida disso, né? Estudos recentes têm mostrado, inclusive, que o processo eletrônico, né, a contribuição para a celeridade, ela foi imensa. Mas o que tem acontecido? Os processos, a citação é rápida, a primeira audiência tem sido marcada de forma mais rápida, né? Inclusive coloca-se agora no novo CPC, pelo 334, a obrigatoriedade da audiência de conciliação e mediação no primeiro momento, né? Estimulando aí essa questão da tentativa do acordo, mas ainda que essa fase de processo de conhecimento ela seja muito mais rápida hoje com o processo eletrônico, os processos estão acumulando aonde? Na conclusão do juiz. Então, aí o que você ganha, às vezes, 1 ano, 2 anos de processo de conhecimento até o juiz sentenciar, hoje você tem um processo de conhecimento aí que demora em torno de 6 meses, um período muito menor, mas que se vai para a conclusão do juiz, ele agarra lá e fica mais 6 meses ou mais. Então, estudos recentes têm mostrado isso, né? Está se formando um gargalo e não adianta nada você ter procedimentos que acelerem, como o próprio processo eletrônico, muitas vezes auxilia nessa questão da condução do processo, mas para na conclusão do juiz. Então, a gente tem que chamar atenção para isso também. Mesmo âmbito dos juizados especiais, né? A gente vê também que quando, eu percebo muito isso, quando você não tem, às vezes, profissionais qualificados, seja tanto advindos do Poder Judiciário,
quanto advogados que não estão preparados para essas técnicas, aí realmente acaba se prejudicando o direito das partes e levando, assim, aí sim, uma morosidade, né? Então, o papel do juiz, já vi vários juízes entrando na sala de audiência, conversando com as partes, ainda que esteja um conciliador ou um mediador próprio ali, mas o papel do juiz, quando ele percebe que aquilo ali é uma questão que, quem sabe, de um outro ponto de vista, ela pode ser solucionada ali. Já há muitos juízes com esse papel mais ativo, com interesse de promover uma conciliação ou mesmo auxiliar na mediação, de certa forma, né? Para que conversar com os advogados para ver o que está acontecendo ali, que aquela questão não possa ser solucionada naquele primeiro momento. Então, realmente, em termos de razoável duração do processo, isso contribui muito para que aquele processo seja resolvido de uma maneira mais rápida. As vantagens de uma mediação, elas são inúmeras, e aqui, como eu vim falando, a questão da razoável duração do processo, ou seja, as partes, elas têm uma redução, não só no tempo de duração do processo, mas o que também a gente chama de custo emocional para as partes. A expectativa, a espera do cliente por uma decisão, né? Ah, eu vou ganhar, não vou. Quanto tempo vai demorar para o juiz sentenciar? Às vezes já está lá, conclusos, né? Para a sentença. Aquilo ali, né? Um cliente que entra no acompanhamento processual e lê aquilo ali, ele fica meses de ansiedade ali, porque a gente sabe que, infelizmente, o papel do poder estatal, ele não consegue cumprir com o prazo, né? Então, os advogados, eles têm que ficar atentos aos prazos, mas, infelizmente, o poder judiciário, a dinâmica de prazo processual, para ele não funciona. Então, por mais que você tenha um CPC que fale um prazo aí, após a conclusão do processo, na maioria das vezes o juiz não consegue cumprir com esse prazo. E ele tem, né, a prerrogativa de realmente mostrar a quantidade de trabalho que ele tem. Então, o custo emocional para as partes é muito importante, muito, porque a parte quem está envolvida diretamente no conflito. O advogado, ele já tem o sangue mais frio, porque ele está acostumado a lidar com o judiciário, a lidar com a dinâmica, né? Mas quem realmente está, até mesmo quando o advogado está passando por um processo que foi judicializado por uma questão dessa, ele acaba sofrendo com isso também. Então, a gente tem que se colocar no lugar do nosso cliente também. A questão da duração do processo, ela esbarra também no custo emocional para as partes, o que é muito importante. Quando você vê que as próprias partes ajudaram na resolução daquele conflito, dá uma sensação de um papel de justiça realizada efetivamente, não de uma decisão apenas imposta pelo Estado. E aí, só lembrando também, né, dos ensinamentos da escola de Harvard, né, o William Ury, ele fala muito isso. A mediação, ela promove, né, o sistema ganha-ganha, perde-perde. Quando a gente se submete a uma sentença para que o juiz dê, quando essa decisão vem do Estado, juiz, nós estamos falando aí de um sistema ganha-perde. Alguém realmente vai sair ali se sentindo extremamente prejudicado em detrimento da outra. Então, isso acaba se esbarrando, às vezes, aí numa questão recursal, que vai demorar mais ainda. E aí, se pela questão recursal não for resolvida, esbarra numa questão de procedimento executivo, que também pode se delongar mais ainda. Então, a escola de Harvard já traz esse ensinamento, né? Isso desde a década de 80, então é importante a gente ver. Claro que nós estamos falando aí de um país de common law, mas até para mostrar também como que essa cultura da civil law imbatível, né, ela não vai levar né, uma hora ela vai se estagnar, ela não vai ter para onde ir mais, né? Não adianta também ficar criando mais órgãos de poder judiciário, mais estrutura, mais gasto público, porque não é isso que vai reduzir o litígio. Né? Desde o momento que você tem, então, a lide, a pretensão resistida, por si só você já tem um conflito subjetivo passível de judicialização. Então, as pessoas, elas não vão mudar a sua mentalidade da noite para o dia,
A conduta dos advogados também não, mas de papel litigioso, combativo, de precisar do Poder Judiciário. Os próprios juízes, eu sinto às vezes um receio de que acham que amanhã, né, como se da noite para o dia o número de processos fosse diminuir significativamente, o que não vai acontecer. Então, assim, ainda tem muita questão para ser ponderada, mas a partir do momento que você tem advogados colaborativos, profissionais do Poder Judiciário capacitados, tanto membros do Judiciário, quanto conciliadores, mediadores, defensores, promotores de justiça, procuradores, né, dos estados, dos entes federados em geral, todo esse papel aí, de certa forma, colaborativo, vai ser melhor para todos. Eu acredito muito nisso, né? E enfatizar principalmente, eu acho, essa questão, né? O advogado combativo, que gosta do litígio, esse sim é o que tem que se preocupar hoje. Esse talvez sim esteja fadado à extinção. Porque, por mais que às vezes há clientes também que quando a gente até vê, a gente propõe você já tentou conversar com outra parte, vamos chamar ela aqui no escritório, ou vou ligar para o advogado da outra parte, ainda que tenha judicializado já a questão, a gente vê que às vezes até a parte se frustra um pouco, ela fica assim, mas você quer conversar? Eu já tentei conversar e não tem conversa. Mas só que o advogado, ele não é uma pessoa que está ligada no problema diretamente, ele não é parte envolvida. Então, ele também tem que mostrar a importância do seu papel para o cliente. E muitas das vezes, né, eu não consigo imaginar hoje um advogado que prefira um processo se alastrando anos no Poder Judiciário do que tentar resolver antes para o cliente, né? Eu, como profissional, posso até dizer, em termos de ganho econômico, é muito melhor você resolver, ainda que você ganhe menos, mas que a questão se resolveu ali numa mediação, por exemplo, que menos custo para o Poder Judiciário, custo emocional para as partes, ainda que haja, né, um recebimento menor pelo advogado, é muito mais satisfatório para todos, né, quando você consegue obter essa mediação e quebrando esse paradigma aí de que demora muito tempo, né? Eu acredito que é um paradigma talvez de lançado por aqueles que não dominam e têm medo. Tudo que é novo, tudo que é desconhecido, né, traz esse medo. Então, é mais fácil criticar, né, do que procurar estudar, procurar se capacitar. Então, assim, o que eu queria dizer para todos vocês aqui, né, passar a minha experiência que eu tenho tido. Eu atuo muito na área do direito médico hoje, né, sobretudo na defesa do profissional, né, e dos nosocomios, dos hospitais. E mesmo assim, se no caso contrário, se vier um paciente, né, em busca de alguma orientação jurídica, para não ferir, no caso, a minha ética profissional, às vezes, eu até proponho, eu chamo antes de judicializar a questão, né, ou médico ou hospital, eu tento resolver através ou de uma conciliação ou de uma mediação no meu escritório, e aí, se vier do cliente, como não é a minha prerrogativa, eu indico para um outro colega, né, preservando a confidencialidade, tudo para o cliente, claro, mas na questão judicial em si, né, quando um médico me procura, às vezes tem isso também, a parte ela acha que fazer um acordo é necessariamente uma assunção de culpa, né, pelo que o outro está dizendo, e é isso que o advogado tem que estar muito preparado para explicar para o cliente que não é isso. A verdade real no processo, como professora de processo civil, eu posso dizer, é aquela que foi provada nos autos, é aquela que está nos autos. A gente até fala que não está nos autos não está no direito. Que não for comprovado ali, por mais que a parte se sinta injustiçada, prejudicada, aquilo ali não está comprovado no processo e ela não vai obter êxito com aquilo. Então, não adianta insistir, não adianta temar. Então, é muito importante o esclarecimento para as partes sobre isso. E eu fico feliz de poder noticiar para vocês que eu tenho conseguido obter muito êxito em até mediação extrajudicial também, pré-processual, ou ainda em fase de judicialização da questão.
mas sempre com um papel assim ativo como advogada, respeitando a vontade do cliente, respeitando as técnicas do Poder Judiciário. E eu acredito que realmente hoje, até mesmo escritórios, né, que não é o meu caso, mas escritórios de larga escala, que mexem com processos de massa, devam estar atentos para isso, porque para eles também pode ter certeza que vai implicar numa redução, seja de custo, de desgaste, né, de contratação de pessoal, porque realmente a tendência de diminuir problemas, isso não vai acontecer. Sempre a gente vai ter característica de judicialização de processos de determinadas áreas. Então, é muito importante que o profissional entenda o seu papel como advogado na mediação. E eu friso aqui, sou muito grata à Dulce e à Ana por esse curso que eu fiz do CFML, porque me abriu a cabeça para medos, receios que eu tinha como profissional realmente. E porque às vezes a gente acha também, eu vou atuar na mediação ou como advogado. Não, você pode atuar nos dois, nada impede de você aplicar a mediação desde que você conheça, né, até no âmbito do seu escritório. Então, eu sou muito grata à oportunidade que eu tive e ao convite também para falar um pouquinho dessa minha experiência aqui para vocês. E espero que tenha sido proveitoso esse nosso encontro. Estou totalmente aberta depois para estabelecer qualquer contato, trocar ideias, né, estabelecermos debates, porque é muito proveitoso, é muito produtivo e vocês vão ter a oportunidade aí de acessar outros excelentes profissionais que eu fico muito realmente, me sinto realmente muito agraciada realmente com esse convite, porque lisonjeada, porque são profissionais de gabarito excepcional. Então, mais uma vez, o meu agradecimento aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou aberta para o que vocês precisarem. Um grande abraço. Tchau.